Olá, boa tarde, bem-vindo a mais uma live da Abit. Hoje uma live super especial, a gente foi brindado aí com a presença do consultor da Álvares e Marçal, Leonardo Coelho, que vai trazer para a gente essa gestão de crise tão necessária, esse tema tão importante nesse momento. Vou passar a palavra para o Fernando, ele vai fazer as devidas apresentações. Fernando, com você. Lembrando, use o Chrome, use fone de ouvido e tudo fica gravado ao final, ok? Com você. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado, Leonardo. Hoje, nossa live ela tem uma característica diferente das anteriores. Nós só temos um convidado, que é o Leonardo Coelho, da Álvares e Marçal, uma empresa renomadíssima que faz gestão, turnarounds, etc. E ele vem trazer para nós a experiência dele como CFO, CEO, em organizações de renome da área elétrica, na área agrícola, de consultoria em vários tipos de negócios, de vários ramos, para mostrar ou tentar endereçar para cada um de nós como tratar e lidar com esse momento tão crítico das nossas vidas. Nós temos aí uma interrupção abrupta das atividades, quer dizer, nós vimos uma velocidade 100, viemos a zero em 24 horas, totalmente diferente daquilo que aconteceu na crise bancária de 2008, 2009, já que naquele momento houve uma queda forte das atividades, sem dúvida, mas não houve uma paralisação, uma interrupção. Aquilo foi uma crise financeira e essa é uma crise de saúde que se transborda para uma crise econômica e social de grandes dimensões. Nós não temos ainda a conta fechada, dado o fato que nós estamos vivendo o processo ainda, com uma interrupção de atividades comerciais nas principais praças e estados do país, algumas flexibilizações em algumas áreas, trazendo, digamos, informações ainda díspares, lugares que abriram e o comércio está com 30%, 40% daquilo que seria um normal, no normal de antes, né? Não sei qual é o novo normal. Algumas organizações de grande porte já operando com maior capacidade de atração do cliente, operando em 60%, 70% daquilo que seria o normal do faturamento daquela loja em situação pré-quarentena, mas isso são empresas mais poderosas. Temos também aqueles que abriram e resolveram fechar porque economicamente é prejuízo, alguns preferem ficar para ter algum fluxo de caixa. Conversei hoje com o pessoal do Paraná, que já está funcionando. O atacado está indo bem, curiosamente ultrapassou o movimento de um ano atrás, no mesmo período, já o varejo está mais complicado. Então, nós estamos vivendo um momento em que essas flexibilizações, o mundo também, e nos traz aí, continuará a nos trazer muitas incertezas, idas e vindas, tentativa, erro e acerto, até acharmos um caminho. Eu hoje estava ouvindo uma conversa de um laboratório e não existirá mundo pós-Covid, existirá mundo com o Covid. Quer dizer, mesmo que nós encontremos o tratamento, mesmo que nós encontremos a vacina, ele vai continuar conosco, como outros vírus estão aí, só que com solução encontrada para a saúde. E por falar em saúde, a prioridade número 1 são as vidas humanas, não resta a menor dúvida com relação a isso. Quer dizer, o mundo já perdeu quase 300 mil vidas por conta do Covid, com mais de 4 milhões de infectados, em um mundo que tem um arsenal de bomba atômica que pode destruí-lo algumas vezes, não precisou jogar uma bomba para matar tanta gente ao mesmo tempo, um micro-organismo dessa natureza que está aí, continuando a sua saga de destruição até que se encontre um caminho. Então, para tentarmos minimizar os danos humanos, porque a destruição de empresas vai significar também danos humanos, desemprego, dificuldades de sustento das famílias, nós convidamos o Leonardo para ele fazer uma conversa conosco, uma conversa sobre quais são os referenciais que ele pode nos passar para que nós nos apropriemos, aprendamos como lidar com esse momento. Todos aqui sabem lidar. O Brasil é um país feito de crises. Então, mas essa de hoje é diferente. Então, achamos que seria interessante poder trazer a todos os nossos associados e convidados uma visão de um especialista para que nos dê alguns insights sobre isso. Sempre é bom, o aprender nunca ocupa lugar, e eu
sem mais conversas a partir de agora, eu vou convidar então o Leonardo para fazer uma breve apresentação de si próprio e em seguida ele fará uma apresentação, são cerca de 21 slides, para que nós em seguida entremos na parte que é mais interessante do debate. Nós vamos ter vamos ter uma live aqui de 1h, 1h15, 1h20, mais ou menos nesse tempo, e agora então eu convido o Leonardo para assumir a palavra. Muito obrigado, Leonardo, e seguimos juntos aí nessas próximas 90 minutos por aí. Bom, obrigado, Fernando, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com os associados da ABIT. Queria agradecer a Lígia também pelo suporte de colocar essa live no ar. Acho que é bem na direção que você falou, é um bate-papo de fato, uma conversa aberta aqui, especialmente porque nesse momento, uma crise que não tem precedentes aí para comparação, não existe solução de tamanho único, né? Solução que você coloque em qualquer negócio, em qualquer lugar, a qualquer momento, e que sirva como a resolução de todos os desafios que essa crise se coloca. Então, considerando isso, acho que o que a gente vai conseguir conversar aqui hoje são exemplos de medidas que se mostraram efetivas em diversas outras crises, em diversos outros momentos, dentro ou fora do Brasil, e tentar fazer um paralelo com essa crise em particular, com essa situação da Covid em particular, e tentar, a partir dessa comparação, criar aqui um set de possibilidades de análise, né, para cada empresa, para ver se isso de fato traz aí uma caminhada menos turbulenta, porque caminhada sossegada nesses próximos meses vai ser difícil, mas uma caminhada menos turbulenta para as empresas, principalmente para os associados aqui. Como você falou, eu vou dividir aqui um pouco os slides com vocês. Esses slides vão estar à disposição e basicamente o que a gente vai estar dividindo aqui são informações muito de maneira muito rápida para a gente deixar de verdade um bom tempo para que a gente possa discutir a situação de uma forma mais ampla, tá? Então o slide aqui é muito mais para colocar alguns pontos de pano de fundo, colocar alguns pontos de entrada na discussão e depois a gente parte para a discussão, que eu acho que vai ser a parte mais interessante. Um pouquinho para a gente explicar quem que é a Álvares e Marçal e por o que eu vou estar dizendo aqui, com base na experiência da Álvares e Marçal, tem alguma relevância para situações de crise. A Álvares e Marçal é uma consultoria que tem presença global, a gente está em vários países do mundo, em mais de 20 países do mundo, com mais de 4.000 profissionais. Aqui no Brasil, são 400 profissionais, nós temos 3 escritórios, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e a partir desses 3 escritórios a gente atende o Brasil inteiro em diversas áreas de negócio. Apesar da Álvares ser muito mais conhecida pelo seu negócio do que a gente chama aqui de Corporate Restructuring, que é esse primeiro bloco aqui, ela tem outras unidades de negócio no Brasil que são relevantes. Eu vou falar rapidamente de cada uma delas para a gente não perder muito tempo aqui, até porque o objetivo não é fazer... A tela está em branco, hein? Leonardo, a tela está em branco. Não, Peraí, aqui... Vamos tentar novamente aqui. Aqui dá para ver, Fernando. Tá. Fernando, aqui o pessoal está vendo, no meu computador entrou direitinho. Eu coloquei de novo, Fernando, será que está funcionando? Está funcionando, está funcionando. Tá, ok. Então segue que eu não sou problema. Portanto, quem está participando, veja. Ok, mas o material é só auxiliar. O que tiver escrito aqui eu vou comentar, até para a gente não perder nada se alguém tiver com algum tipo de dificuldade de visualização, tal como você, Fernando. Mas, basicamente, nós temos a área de reestruturação, que é o core da empresa, que surgiu lá em 1983 em Nova York e que ainda hoje eu diria, a área mais relevante da Álvares e Marçal mundialmente. Aqui no Brasil, essa área de reestruturação surgiu em 2004, quando houve uma mudança na legislação que permitiu a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais inteligente, parecido com o que a gente faz nos Estados Unidos, nas situações
de reestruturação financeira e operacional. Tá? Nossa segunda área é uma área chamada Corporate Transformation, que é grosseiramente uma área de melhoria de performance. Então, nessa área, o que a gente vai fazer é não reestruturar um balanço, reestruturar uma operação por completa, mas analisar processos e tentar otimizar cada um desses processos. Essa é uma área que vai ser extremamente importante na retomada, no momento de retomada, né? Exatamente por aquilo que você comentou, Fernando. Não vai existir um mundo pós-Covid, vai existir um mundo com Covid. E nesse mundo com Covid, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, algumas verdades que a gente teve até hoje vão mudar, né? E nesse sentido, essa área aqui consegue ajudar bastante. A gente ainda tem uma área de Special Situations, que grosseiramente o que faz é um aconselhamento do negócio. Então, transações que precisam de empresas que precisam de um novo dono, que precisam de uma solução que não seja uma solução nem do devedor, nem do credor. Essa área de Special Situations é a que faz isso. Temos uma área específica de impostos, que faz planejamento tributário e assessoria fiscal, trabalhista. Temos uma área que a gente chama de Transaction Advisory Group, que grosseiramente é uma área de fusões e aquisições. Temos uma área de infraestrutura e capital projects, que faz gerenciamento de processos, de projetos complexos, suporte à viabilização de projetos, suportes regulatórios, também um pouco de disputa e litígio, tudo isso dentro dessa área. E duas áreas específicas, uma cuidando do segmento hospitalar e outra cuidando do segmento público. Tá? Então, grosseiramente, essa é a Álvares Marçal e é isso que a gente costuma fazer aqui no Brasil. Movendo um pouquinho, agora eu tive problema para andar aqui na apresentação. Um segundinho. Lígia, você está em qual tela, por vir? Eu posso... agora mudou para os logos, pode ir. Aqui só um pouco para mostrar a experiência da Álvares em vários segmentos, tá? Mas o que interessa mesmo, como eu falei, não é apresentar a Álvares, é mostrar um pouquinho do mercado. O que a gente tinha e vinha acompanhando nesse momento pré-Covid, tá? Para aquilo que nos interessa aqui, consumo no Brasil vinha se recuperando, depois de anos aí de muita dificuldade, especialmente a partir de 2015, a gente via os índices de confiança da indústria e do consumidor, de certa forma, se recuperando, tá? Numa expectativa que o 2020 seria um ano de recuperação um pouquinho mais robusta da economia e, por consequência, do consumo. Aqui vale sempre aquele princípio que primeiro você precisa gerar, né, emprego, para aí você gerar renda, para só então você gerar consumo, né? E nesse momento a gente vinha acompanhando os indicadores aí ao longo de 2019, com um pouco mais de emprego em elevação, desemprego, portanto, em queda, e concomitantemente a isso, com os índices de confiança do consumidor recuperando. Especificamente no segmento de consumo de moda, a gente veio de um 2019 ainda fraco, mas muito melhor do que os anos anteriores, com um crescimento aí de praticamente 2% no período, e começávamos a enxergar um 2019 com um crescimento também importante, 2020, perdão, também com um crescimento importante em relação a 2019. Então era a confirmação de aquele momento de retomada está começando a ganhar atração. Quando a gente olha para quem gera emprego de fato, né, que são as pequenas e médias empresas, a gente começava a perceber que essas empresas, esses empresários, eles estavam com uma visão bastante positiva, né, sobre as suas finanças e sobre o ano. Grosseiramente, 76% desses empresários enxergavam a sua situação financeira entre boa e razoável no começo desse ano de 2020. Somente 24% deles enxergavam a situação financeira ruim, tá?
Em números, a média da pequena e média empresa tinha caixa para algo em torno de 30 dias, um pouquinho menos do que 30 dias, e aqueles segmentos relacionados ao consumo de moda em torno de 22 dias. Tá? Obviamente que isso tudo sem considerar os efeitos aí das medidas anunciadas desde o início da pandemia do Covid, que alongaram um pouco esse prazo médio de sobrevida com o caixa que cada uma dessas empresas tinha. Por que o entendimento das pequenas e médias empresas é importante? Porque, novamente, aqui a gente tem quase que 80% do emprego formal no Brasil. E, portanto, boa parte da renda disponível para consumo está dentro desse grupo de empresas, que tende a ser forçada por conta dessa situação do Covid para situações de informalidade cada vez maior. Quando a gente olha um outro aspecto relevante para esse momento, o aspecto do e-commerce, a gente via que a penetração aqui no mercado brasileiro era em torno de 10%, tá? Entre 8% e 10% das vendas de todo o comércio estavam relacionados a vendas ao e-commerce. Esse número já subiu bastante, hoje está muito acima disso, porque as vendas estão deprimidas, mas as vendas nas lojas físicas estão deprimidas, mas o que se espera é que a gente saia dessa crise com algo em torno de 15%. E aqui, só para dar alguns números, e usando aí um pouco da experiência do escritório da Álvares e Marçal na China, que está uns 2, 3 meses à nossa frente aí, tá? Lá na China, eles entraram em torno de 12% de penetração do e-commerce e estão saindo nesses primeiros 2 meses aí do encerramento da fase mais aguda das medidas de isolamento, com algo em torno de 18%, 20% de penetração do e-commerce, tá? Então, é de se esperar que, de fato, a penetração do e-commerce no Brasil, ela passe aí dos seus 10% hoje para algo entre 13% e 15%. E aí veio a Covid. E aí, como todo mundo está sentindo, a porrada foi muito forte, muito abrupta, praticamente incomparável com qualquer crise que a gente tenha observado no passado. Tanto do ponto de vista de destruição de riqueza em bolsa de valores, quanto do ponto de vista cambial, houve uma deterioração muito rápida das posições. E aqui talvez tenha um aspecto um pouco mais triste para nós brasileiros, porque a gente vinha no final de 2019, no começo de 2020, com aquele ciclo de redução, né, significativo da taxa de juros, a gente vinha começando a experimentar um momento que provavelmente tinha a possibilidade de ser um momento transformacional na economia do país, com muito dinheiro saindo da renda fixa e indo em direção à renda variável, à economia real de uma forma um pouco mais ampla, porque você tinha desde de compra de imóveis, né, e o preço dos imóveis aí na segunda metade de 2019, especialmente nos 2 primeiros meses desse ano de 2020, vinha em ascensão. Você tinha dinheiro com certa regularidade, até para fundos até para empresas startup, portanto, através de fundos de venture capital, e tinha, obviamente, aquela mudança na riqueza que estava na renda fixa vindo para a Bolsa de Valores. Até por conta disso, a gente experimentou aí um 2019 bastante forte, especialmente segundo semestre de 2019, comecinho de 2020, bastante forte na Bolsa de Valores. Quando veio a crise e a Bolsa deteriorou abruptamente, o que aconteceu foi um derretimento de boa parte dessa riqueza que estava na renda fixa. Acho que todo mundo se lembra aí da época em que a renda fixa gerava retornos reais de 2 dígitos, né, a cada ano, e, portanto, era um investimento seguro, tranquilo de se gerenciar e sem risco para todas as economias das famílias do país. Hora que veio a crise, isso com a migração para a renda variável, esse estoque de riqueza ele acabou sendo esfacelado. E esse é um aspecto importante para a vida com Covid do que espera a gente pela frente, porque nós não devemos esperar, infelizmente, tá, que a gente recupere e retome os níveis de 2019 rapidamente, tá? Simplesmente porque não vai existir dinheiro na economia capaz de gerar aquele volume de atividades que a gente vinha começando a ver em 2019. Essa é a notícia ruim. O lado positivo
é que talvez exista um espaço para aquelas empresas que sobreviverem à crise montarem uma posição que permita a elas usufruir de uma parcela maior do mercado, ganhar market share, portanto, e a partir daí conseguir recuperar parte das vendas que essa destruição de riqueza provocou no Brasil. Quando a gente olha para os setores mais afetados, a gente vê basicamente, né, isso aqui é uma compilação de praticamente 3 mil empresas listadas em bolsas ao redor do mundo. Então, aquelas que estão no setor aeroespacial, comercial, tá, elas foram as que mais sofreram. Estamos falando grosseiramente Boeing, Embraer, Bombardier, Airbus, essas sofreram demais por conta dessa crise. Como era de se esperar, o tráfego aéreo bastante reduzido, as empresas aéreas que estão aqui no terceiro bloco, né, como o setor atingido, linhas aéreas e viagens, bastante sofridas também, estacionando aeronaves, cancelando pedidos de compra e, portanto, os fabricantes de aeronaves com seus estoques lotados e com dívidas aí que começam a vencer já em 2020, pressionando a sua posição de caixa. Setor de óleo e gás bastante atingido também, né? Se a gente olhar aqui, Petrobras com queda superior a 50%, PetroRio por aí também. Mas aquilo que nos interessa, a hora que a gente olha aqui, vestuário, por exemplo, tá? E indústria de uma forma geral, também apresentando reduções significativas no valor, exatamente por aquela percepção de que a gente não deve sair dessa crise com uma curva do que os economistas chamam daquela curva em V, né? Com a mesma velocidade que a gente entrou na crise e a gente saindo dessa crise. Isso não deve acontecer, a gente deve andar de lado ainda por algum tempo, tá? Mas cada uma das empresas tem condições de melhorar a sua posição relativa, como eu havia dito no slide anterior. Olhando para a China, e aqui eu vou me ater especificamente janeiro e fevereiro da China, mas vou dar um pouquinho mais de informação sobre como é que foram os meses de março e abril. Tá? A China, em princípio, conseguiu controlar o seu surto de coronavírus, a primeira fase, né, a primeira onda desse surto, porque ninguém sabe se existirá uma segunda onda ou não, em algo próximo a 3 meses. Quando a gente compara, né, a crise, o caso chinês, com a crise que a própria China sofreu lá pelos anos de 2003, né, com a crise do SARS, lá da síndrome aguda respiratória, naquele momento a recuperação foi sim uma recuperação muito rápida, porque aquilo se referiu a uma crise pontual que atingiu o mercado chinês e como boa parte do mercado, da economia chinesa estava vivendo com base em infraestrutura e exportação e o mundo continuava comprando mercadorias chinesas, a China conseguiu se recuperar muito rapidamente. Dessa vez, né, eu tenho conversado semanalmente com a turma lá do escritório chinês, a situação é bem diferente, porque a crise foi mais aguda, vocês olham aqui no canto direito, por exemplo, vendas no varejo em janeiro e fevereiro caindo 20%, e a hora que a gente olha a venda de automóvel, de bem durável, aquilo que precisa um pouquinho mais de confiança do consumidor para gastar, para tirar dinheiro de fato do bolso e continuar gastando, quedas expressivas aí quase que da ordem de 90%. Logo que a China reduziu as suas medidas de isolamento, de fato houve um aumento exacerbado do consumo. As 2 primeiras semanas pós-isolamento demonstraram um vigor, né, da economia chinesa, especialmente no consumo, que gerou novas encomendas para a indústria. E falando da indústria de vestuário, a indústria de vestuário teve sim um mês de março positivo na China. Contudo, depois desse primeiro momento de vendas aí que provavelmente estavam reprimidas pelos 3 meses de isolamento chinês, as semanas seguintes mostraram uma deterioração da posição em relação ao mesmo período de 2019, mais ou menos aí com vendas na ordem de 55% a 65% daquilo que se vendeu na indústria têxtil em 2019, mesmo período. Então, isso corrobora aquela visão de que, de fato, a gente deve sentir uma melhoria nas encomendas a partir do momento que as medidas de isolamento se restringirem,
mas não é prudente imaginar que a gente tenha uma repetição, né, ou mesmo um aprimoramento dos níveis de consumo que a gente via em 2019 na mesma base de comparação. O que a gente pode fazer, portanto, em termos de gestão de crise, essa acho que é a parte mais interessante da conversa aqui, para preparar cada empresa para se beneficiar de um momento conjuntural que vai ser negativo para a economia de uma forma como um todo. Tá? E aqui, esse é um compilado que não vale só para o Brasil, que a gente usou muito da experiência da Álvares e Marçal nos Estados Unidos e na Europa também, para fazer uma análise do que aconteceu nos 3 principais momentos de recessão da economia, né? 2 principais momentos de recessão da economia mundial, e aí a gente deu uma tropicalizada aqui com um 3º momento de recessão para a economia brasileira, no ano de 2015 e 2016, sendo os 2 primeiros para a economia mundial, as crises de 97 e 98, Ásia e Rússia, e a crise do subprime americano em 2008. Tá? Então a gente juntou um pouco a análise desses momentos de crise, viu quais foram, o que aconteceu, quais foram os componentes importantes para cada momento de crise aqui dentro, e num segundo momento a gente pegou e analisou as empresas que saíram vencedoras dessas crises e quais os pacotes de medidas que elas conseguiram colocar de pé aqui. Obviamente, parte desses pacotes não é 100% transformado em pacote que consiga ser usado aqui no Brasil nesse momento. Mas ainda assim a gente achou importante listar, porque, de novo, como cada empresa é um ente independente, com uma vida independente, e como não existe uma solução de tamanho único, a gente achou importante colocar toda a experiência dessas crises nessa lista do que a gente vai discutir daqui a pouco. Quais são as atividades críticas que essas empresas vencedoras fizeram e como elas fizeram? Topo da lista, proteção e gestão de caixa, obviamente. Tá? E aqui é importante ressaltar essa parte de proteção e gestão de caixa por uma razão bastante simples. As empresas que saíram vencedoras, tá? Elas foram bastante rápidas em mudar a mentalidade de gestão dos seus negócios. Tá? Minha experiência profissional, começo da minha experiência profissional, foram 13 anos de indústria, né? Primeiro telecomunicações, depois energia, numa multinacional alemã chamada Siemens. E essa empresa, com algum acesso à caixa, a mentalidade dela naquele momento era uma mentalidade econômica. O que eu consigo fazer de transformação dos meus processos para gerar maior rentabilidade no médio e longo prazo? Aonde eu vou aplicar o meu dinheiro para colocar mais performance e, portanto, mais rentabilidade no médio e no longo prazo? Ou seja, decisões muito mais de cunho econômico, de olhar a perenidade e a perpetuidade da empresa no longo prazo. Tanto é que a Siemens é uma empresa que tem mais de 170 anos de idade. Hoje, né, quando a gente olha para as empresas de uma forma geral e para as indústrias em particular, o fundamental é trocar um pouco essa mentalidade da minha perpetuidade no longo prazo por uma mentalidade de caixa. Por mais que eu tenha um investimento que faça sentido eu fazer hoje, porque vai me gerar uma melhoria no médio e no longo prazo, tá? A não ser que eu tenha garantido o caixa necessário para sobreviver até o médio e o longo prazo, não vale a pena fazer. Essa mudança nessa mentalidade da gestão de processos, da gestão econômica para a gestão de caixa, ela é muito dura, ela é fácil aqui no diálogo, mas ela é muito dura do ponto de vista da tomada de decisão do dia a dia. Então, a primeira coisa que essas empresas fizeram foi criar, para ajudar essa mudança na mentalidade, criar um comitê de gestão de crise. Tá? E esse comitê de gestão de crise, ele analisava todo dia entradas e saídas de caixa. Tá? E todo dia essas empresas decidiam o que seria pago e o que não seria pago. Aquilo que não seria pago, com uma comunicação e um processo negocial bastante sólidos por trás. Tá? Por isso que o segundo ponto, o segundo bloco aqui desse slide é renegociação com credores e fornecedores. Porque não faz sentido para nenhuma dessas empresas que sobreviveram e se saíram vencedoras desses processos, não fez sentido
impor calotes nos seus fornecedores e nos seus credores de uma forma mais ampla. O que fez sentido foi conversar, dividir o fluxo de caixa, mostrar as dificuldades, fazer planejamentos de pagamento flexíveis, tá? Que tinham uma correlação direta com a capacidade dessas empresas de trazer dinheiro para dentro do seu negócio. E a partir daí, com esse diálogo aprimorado, inclusive, pagar prêmios, ou seja, acelerar pagamentos a esses fornecedores, no caso de uma recuperação mais rápida do caixa do que aquele que estava sendo projetado. Então, um momento de muita transparência e de muita segurança na projeção do caixa. E essa projeção do caixa, ela vinha atrelada a medidas de 2 grandes blocos. Primeira medida, redução absoluta de despesas. Então, todas as saídas de caixa eram analisadas por essas empresas detidamente, com detalhes, para ver se eram saídas de caixa que mereciam, de fato, acontecer naquele momento, ou se poderiam passar para esse segundo bloco de renegociação de pagamentos. Tá? E segundo, não somente aquelas medidas relacionadas à contenção de caixa sob a ótica das despesas, quanto principalmente sob a ótica do capital de giro, olhando o que era possível fazer para antecipar recebíveis, tá? E o que era possível fazer para alongar prazo médio de pagamento. Vocês vão falar, pô, isso é o óbvio, né? Fato, é o óbvio, muito do que vai estar aqui é porque todo mundo cozinha com água e não tem muita variação entre as diversas empresas naquilo que elas tomaram em termos de medida. Mas a implantação disso aqui foi uma implantação rígida, extremamente disciplinada. Inclusive, por exemplo, na questão dos estoques, fazendo uma análise de aging bastante detalhada e sacrificando margens para trazer dinheiro para dentro de casa. Isso significa que essas empresas aceitaram, inclusive, taxas de descontos dos seus recebíveis maiores do que aquelas que eram habitualmente praticadas, exclusivamente para formar um colchão de liquidez que as permitisse transitar por esse momento com um pouco mais de segurança. Tá? Também essas empresas priorizaram aquilo que era pagamento crítico. Então, todas elas analisaram seus processos produtivos, enxergaram quais eram seus fornecedores críticos e começaram a montar cronogramas de pagamento com esses fornecedores críticos para que isso fosse suficientemente forte para evitar disrupturas muito grandes na sua cadeia de abastecimento. E aí está um detalhe importante do mundo com o Covid. Tá? É de se esperar uma disrupção bastante significativa nas cadeias de abastecimento. A gente olhou, né, naquela minha primeira fala, acerca do que a gente imaginava como um momento de saída dessa crise, a gente olhou para o lado da destruição de riqueza. Existe um lado que também vai impactar as operações industriais em particular, porque muito provavelmente, tanto do lado do supply, do abastecimento das suas fábricas, quanto pelo lado da demanda, do escoamento dos produtos finais, os players que estão aí hoje não estarão. Seus fornecedores, seu mundo de fornecedores deve mudar, assim como seu mundo de clientes deve mudar. E você, no meio do caminho, vai ter que achar uma forma de se adaptar rapidamente. Por isso que o mapeamento dos fornecedores críticos, quando a gente olha para o supply, é tão importante nesse momento. Tá? Com um pouco mais de detalhes, no segundo bloco, já que a gente está na questão do supply, depois de identificados quem são os fornecedores críticos, é importante analisar, fazer uma análise da cadeia desses fornecedores, para entender um pouquinho, né, e nada melhor do que conversar com esses fornecedores abertamente, aonde o bicho pega do lado deles também. Quais são os gargalos que esses caras vão enfrentar num eventual alongamento de pagamento seu em direção a eles. Porque se as cadeias não se conversarem de maneira bastante concatenada, aquela disrupção que eu mencionei, né, como segundo impacto do mundo com o Covid, ela vai ser muito forte. Então, o papel do empresário hoje não é somente olhar para a sua empresa e fazer o seu corte de custos e repassar, de certa forma, para clientes e para fornecedores parte desse ajuste. O papel do empreendedor de sucesso no mundo com o Covid vai ser dialogar tanto para o lado dos credores quanto para o lado dos fornecedores, tentando criar relacionamentos de longo prazo que possam
fazer sentido para a cadeia como um todo. Tá? De nada adianta você defender a sua liquidez e não ter fornecedor para colocar insumo na tua fábrica para você gerar o teu produto final. Tá? Assim como de nada adianta o teu cliente te pressionar ao ponto de forçar a tua inexistência praticamente. Então essas ponderações vão ter que ser feitas e fundamentalmente para que esses discursos sejam relevantes e sejam sólidos, cada empresário vai ter que ter um domínio muito forte do seu fluxo de caixa, um conhecimento muito detalhado do seu fluxo de caixa, daquilo que são as suas saídas e as suas entradas ao longo do tempo, daquilo que são as saídas e entradas dos seus fornecedores e dos seus clientes, porque aí sim é possível formar uma aliança vencedora para esse momento desafiador que a gente tem. Como decorrência dessa análise de fluxo de caixa, existe um ponto aqui que é importantíssimo e que agora a gente sai um pouquinho do mundo operacional e entra no mundo financeiro, que são as avaliações das opções de reestruturação. Conhecendo o meu fluxo de caixa, conhecendo o que eu consigo fazer de alongamento das minhas condições e do impacto que isso vai ter nos meus fornecedores, ciente daquilo que o meu cliente vai jogar contra mim em termos de alongamento das minhas condições de recebimento, o próximo passo é olhar para o meu balanço, para a minha posição financeira, enxergar o que eu tenho ali dentro de vencimentos de curto, médio e longo prazo, tá? E sair para uma conversa estruturada com as instituições financeiras. Tá? Essa conversa estruturada com as instituições financeiras, com os bancos, ela é fundamental para qualquer alongamento de dívida hoje. Tá? Por uma razão muito simples. Imagina que, ao contrário das outras crises, eu vou pegar a crise do subprime americano como um bom exemplo aqui. O subprime ele nasceu no mundo de real estate e no mundo financeiro, no mundo imobiliário e no mundo financeiro. E a partir daí, especialmente dada, né, a influência do mundo financeiro na economia, é que o efeito da crise do subprime se alastrou para a economia. Logo, né, as instituições financeiras que estavam gerando crédito naquele momento tiveram uma sobrecarga de trabalho oriunda primeiro dos setores financeiro e real estate e depois sim para o restante da economia. Agora não. Agora toda essa carga está vindo de uma vez só. São indústrias, são comércios de todos os tamanhos, são instituições financeiras, são fazendas, empresas do agronegócio de todos os tamanhos, em todas as geografias desse país, pedindo para a mesma equipe de crédito dos bancos alongamento das suas posições. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto. Fazer essa conversa, quanto mais estruturada possível, ajuda para você entregar um fluxo de caixa que possa ser analisado por essas equipes de crédito desses bancos de uma maneira rápida. Então, com premissas macroeconômicas, com derivação dessas premissas para o teu mundo aí como empresário, para a tua empresa em particular, com uma boa visão da periferia, ou seja, dos teus fornecedores e dos teus clientes, quase como um plano de negócio já apresentado para essas instituições financeiras. Porque isso não vai gerar somente credibilidade do ponto de vista da conversa, né, mas vai gerar segurança do lado do emprestador. E aqui tem um ponto importantíssimo para o nosso mundo. Aconteceu nas crises de 97 e 98, aconteceu novamente em 2008, aconteceu em 2015 e 2016 aqui no Brasil e volta a acontecer agora nesse 2020. As medidas governamentais de aumento da liquidez, elas acabam sendo represadas nos bancos comerciais, simplesmente porque os bancos comerciais, primeiro tem todo esse problema de análise de crédito, mas eles têm que usar um racional de crédito que é um racional que é risco-retorno. E dado que a gente vive um momento de incerteza, a avaliação do risco está muito deteriorada. Logo, por segurança, se você não tem um business plan suficientemente forte para fazer aquele banco acreditar no teu negócio, e por isso, novamente, eu bato na tecla da importância de analisar a cadeia como um todo e não somente a tua empresa em particular, se você não tiver essa capacidade de passar essa credibilidade para o banco, ele vai sentar em cima. E aí, o que deve acontecer nessa crise é alguma forma um pouquinho diferente de fazer com que um banco central da vida motive a mudança nessa capacidade de análise de crédito desses bancos. Caso contrário, a situação vai ser muito parecida com aquela que a gente
viveu nas outras crises, de um empossamento de liquidez nos bancos comerciais que não chega à economia real e que, portanto, não salva vários negócios que mereceriam o salvamento. Então, para a gente não esperar esse processo, o quão mais pronto, o quão mais sólido for esse plano de negócio para apresentação para o banco, tanto mais credibilidade e mais velocidade isso vai gerar na conversa com cada um desses bancos, em especial os 5 maiores bancos do Brasil. Só que isso tudo tem que vir acompanhado de um pacote que não é só olhar para o lado das despesas e do lado do capital de giro. Por isso, o quarto bloco aqui, melhoras no top line, ou seja, melhoras nas vendas. E aí vem aquele ponto, mas como é que eu faço para melhorar minhas vendas se de um lado você falou que as cadeias vão estar abatidas, machucadas, portanto, a minha capacidade de abastecimento vai estar ferida, e de outro lado a riqueza vai estar deteriorada e, portanto, todo mundo vai ser mais pobre com menos propensão ao consumo. De fato, é difícil imaginar que as melhoras na receita signifiquem receitas maiores do que aquelas que se viu em 2019. Mas isso não impede que a gente olhe para dentro das receitas e enxergue qual é o produto que tem mais saída, qual é o cliente que está tendo maior sucesso nesse momento de Covid e se posicionando para que eu ajuste minha posição negocial, para que eu ajuste minha linha de produção. Exemplo específico da indústria têxtil, e eu vou citar um caso, até porque a gente não trabalha com eles, e, portanto, não tem nenhum tipo de conflito aqui. A Arezzo mudou rapidamente o seu mix para aquilo que eles chamam de homeware, né? Já que todo mundo está em isolamento, eles resolveram lançar uma linha de sapatos específica para se usar em casa, confortáveis ao extremo. Tá? Logo, isso abriu nas fábricas da Arezzo e nas fábricas daqueles que produzem insumos para a Arezzo, oportunidades de destravamento de uma receita que até então não existia, o que era substancialmente pequena no mix de produtos da Arezzo. É esse tipo de mudança no top line que a gente menciona aqui dentro. É você descobrir, dentre todos os seus produtos, quais aqueles que têm mais aderência com esse momento e montar, de fato, uma estratégia para maximizar as suas vendas a partir desses produtos. E-commerce, por mais batido que seja, é uma outra possibilidade. Quem são os meus clientes, os clientes que estão lá no consumo, no dia a dia, que estão performando melhor nesse momento de e-commerce, e como é que eu consigo ajustar a minha cadeia para gerar vantagens não só de preço-produto, mas principalmente vantagens logísticas, tá? Para que esse cara consiga colocar o produto dele usando os meus insumos, usando os meus produtos finais, de uma maneira mais rápida, mais eficiente para o meu cliente. Então, são esses desafios que cada empresário, cada industrial tem que ter em mente na hora que estiver pensando em top line. Tá? Obviamente, além disso, redução de despesas e custos naquilo que não envolva atividades essenciais é fundamental, mas isso aqui é chover no molhado, então não vou nem gastar muito tempo aqui. Mas o último ponto é importante, gestão da comunicação interna e externa. Esse é um momento de incerteza. Incerteza, se de um lado, para o mundo financeiro, faz com que o risco seja muito difícil de ser mensurado, e daí as linhas de crédito ou elas inexistem, ou elas ficam muito caras, tá? Mas na hora que a gente olha para o nosso mundo dentro da fábrica, a gente tem empregos aí de toda sorte, de gente de classe A, B, C, D e E, que trabalham dentro das nossas organizações e que merecem uma comunicação direta e merecem uma comunicação transparente sobre as dificuldades do momento, o porquê que se está tomando cada uma das medidas, sejam as medidas mais voltadas à proteção do emprego, sejam inclusive aquelas medidas difíceis de demissão. Isso tem que estar muito bem comunicado para dentro da empresa. Porque no mundo em que a gente tenha aí a Covid controlada, apesar de no primeiro momento a perspectiva, como aconteceu em outras crises, é que exista um saldo de mão de obra bastante positivo, ou seja, que não vá faltar mão de obra para a retomada das atividades, o mais fundamental dessa comunicação é não perder aqueles que são chave dentro da tua empresa. E eu não estou falando só dos cargos de direção ou de gerência ou dos jovens com potencial de crescer na tua organização.
Estou falando daquele operador de máquina que trabalha sério, que trabalha lá no dia a dia evitando perdas, que foi treinado por vocês ao longo do tempo e que precisa ser mantido, precisa ser comunicado, inclusive no caso de redução salarial. Então, essa comunicação interna é fundamental. A comunicação externa, ela é bastante importante para fazer o vínculo com tudo aquilo que a gente falou na primeira parte desse slide, que é como é que eu vou tratar esse diálogo transparente com os meus fornecedores e clientes, de um lado, e como é que eu vou tratar essa comunicação com demais stakeholders, como, por exemplo, instituições financeiras do outro. Então, esse slide aqui, apesar de denso, ele consolida tudo aquilo que a gente viu em termos de atividades críticas nas empresas que tiveram sucesso no tratamento das crises de 97, 98, 2008, 2015 e 2016, ao redor do mundo e, em particular, aqui no Brasil. Internamente, quando a gente olha para cada uma das empresas, tá, principal área que vai gerar o insumo para essa comunicação, para esse plano de negócios estruturados e para a comunicação desse plano de negócios estruturado, é o planejamento operacional. Tá? Porque não existe boa empresa sem bom produto. Não existe boa empresa que não entenda seu cliente e não entenda seu fornecedor. E trabalhar de uma maneira bastante organizada, especialmente levando em consideração que a gente vai ter, novamente, disrupção nas cadeias de abastecimento, é fundamental. Se um determinado fornecedor teu não estará aqui ao final da crise e ele é essencial, você precisa se preparar hoje, já, tá, para desenvolver o segundo potencial fornecedor dentro dessa cadeia. Tá? E aqui vai um primeiro ponto que eu vou retornar um pouco mais tarde sobre o lado positivo dessa crise. Muito provavelmente, todos os setores vão sofrer um repensamento estratégico em termos da sua localização. Todas as cadeias que estavam fortemente baseadas na China, tá, devem, independente do custo que isso vai ter, sofrer um processo de desregionalização, ou seja, ficar com alguma coisa ainda na China, alguma coisa relevante ainda na China, mas ter um segundo polo de abastecimento fora da China e da zona de influência da China. Isso abre alguma esperança para a indústria brasileira, que foi renegada aí nos últimos 20 anos praticamente, tá? De tentar aproveitar essa onda para se reposicionar. Agora, para fazer isso, tudo isso que a gente falou no slide anterior, já está sendo feito de uma forma fomentada, pensada, com política industrial nacional em diversos outros países do mundo. Então, o catch-up, ou seja, a recuperação, a montagem desse plano de negócio, a montagem do posicionamento estratégico de cada indústria, no caso brasileiro, vai ter que ser acelerada ao extremo. E daí a importância dessa área de planejamento operacional, porque é essa área aqui que vai gerar um insumo estratégico, a inteligência, para que o segundo elo aqui, que é o desenvolvimento da sua cadeia de suprimentos, funcione de maneira otimizada. Com a cadeia de suprimentos funcionando de maneira otimizada, as suas operações, de uma maneira geral, não vão sofrer. Logo, você vai ter produto certo, na forma certa, no custo certo, comparativamente. Esquece o passado, não se compara com o passado. Comparativamente com o momento, com aquilo que você vai ter dos demais competidores do teu negócio, para gerar vendas maiores, vendas mais estruturadas e com capacidade de sobrevida, de perpetuidade do teu negócio. A composição desses quatro, então, novamente, planejamento operacional gera inteligência para você repensar sua cadeia de abastecimento, que, se for feita de uma maneira correta, vai gerar uma otimização do seu processo de operação, seja na indústria, seja na logística, que vai gerar vendas mais ajustadas, que vai fazer com que o teu planejamento financeiro seja mais robusto e, portanto, você consiga acesso a um crédito, ainda que hoje seja praticamente impossível, você consiga acesso a um crédito que vai custar mais caro. Tá? Não vamos ter a visão de que, fazendo tudo isso, eu vou ter acesso a crédito e esse crédito vai estar num custo razoável. Não estará. Agora, aqui é importante lembrar o seguinte: o dinheiro mais caro é aquele que a gente não tem. Então, mesmo com custos suficientemente grandes, vale a pena pensar em trazer linhas de crédito, ainda que essas linhas sejam do tipo revolver, que eu saco no momento em que eu precisar, tá?
porque essas saídas de liquidez momentâneas serão importantes. E por que elas serão importantes? Porque aí vem uma visão também do que aconteceu nas crises, mas muito em função dessa crise em particular. Nós não devemos viver, né, e o Fernando comentou isso de uma maneira bastante precisa, a gente não deve viver um mundo pós-Covid, tá? Como se o mundo pós-Covid fosse algo que superasse, né, o que a gente está vivendo hoje. Isso não vai acontecer. A gente vai viver um mundo de intermitência, de recorrência, seja da própria Covid, seja dos impactos da Covid dentro da economia de uma forma geral. Os estados vão sair extremamente fragilizados do ponto de vista das suas finanças públicas, os bancos, do ponto de vista da sua capacidade de geração de crédito, também vão sofrer, e, portanto, trazer dinheiro e deixar essas saídas de liquidez vão ser extremamente importantes também para sacar no futuro, não somente hoje. Por isso que essas linhas têm que ser planejadas ao longo do tempo. E, obviamente, com um foco aí em pessoas, porque no final do dia são pessoas que fazem esse mundo todo acontecer. Tá? Por mais que a gente fale nos impactos do mundo com o Covid, aí, de e-commerce, de ferramentas como essa que a gente está usando aqui, de troca de informações e tudo mais, uma coisa é a gente fazer tudo isso quando está todo mundo em casa, sem nenhum aspecto de fora para tirar atenção. Você não tem futebol na televisão, você não tem bar para sair com os amigos, você não tem nada disso. No segundo momento, essas distrações do dia a dia vão voltar a acontecer. E, portanto, a interação, o dia a dia próximo, vai ser novamente necessário, talvez não da forma como a gente vivia no passado, mas certamente não de forma tão imersa na tecnologia como a gente está vivendo hoje. E por isso você ter o profissional correto, aquele que seja capaz de fazer e flexibilizar, né, a sua abordagem nessas diversas mídias, vai ser fundamental também. No nosso caso, no caso da Álvares e Marçal, a gente faz exatamente isso nos nossos clientes, tá? A gente analisa, monta esse plano de negócio e tenta fazer isso de uma maneira mais estruturada. Como eu falei que o objetivo aqui não era fazer propaganda, era discutir de maneira mais estruturada a crise, vou passar isso aqui muito rápido. E vou para as considerações finais, para a gente abrir o nosso bate-papo de uma maneira mais interativa. De uma forma geral, não é razoável imaginar uma recuperação rápida da economia brasileira no pós-crise, tá? Por quê? Porque a riqueza, em todas as camadas sociais, ela foi destruída, tá? E deve continuar sendo destruída ainda por algum tempo. Um bom exemplo disso, pegando o caso brasileiro, tudo aquilo que a gente comemorou, né, aqueles que com visão econômica comemoraram com relação à aprovação da reforma previdenciária, aquele 1 trilhão, né, que o Paulo Guedes batia e mencionava, a gente praticamente vai gastar ao longo desse ano em políticas de recuperação de renda, seja diretamente para os indivíduos, que é extremamente importante, seja para pequena, média e microempresa, seja para grande empresa. Então, aquilo que a gente imaginou economizar em 10 anos, a gente está gastando grosseiramente em 8, 10 meses. Portanto, riqueza não vai ser a mesma quando a gente tiver uma saída do isolamento. Logo, isso vai gerar insegurança para a recuperação do consumo. A gente tem aí, eu fiz uma conversa com o pessoal da FEComércio do Paraná na semana passada, e, de fato, o Paraná, assim como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, são estados que devem surfar uma onda de consumo um pouquinho mais forte, tá, por conta do agronegócio. Embora preços da soja estejam caindo em dólar, a própria elevação do dólar frente ao real recompõe essa perda, né, na paridade da soja, e traz ganhos para aqueles estados que dependem do agronegócio. Portanto, ali a recuperação deve ser mais rápida do que nos outros. Mas, de uma maneira geral, apesar dessas exceções aqui, dessas micro-regiões, de uma maneira geral, ainda vai existir uma certeza para recuperar o consumo. Isso significa que todos aqueles itens que são considerados itens não essenciais, tá, que são considerados itens supérfluos, devem ter momentos de consumo ainda adiados ao longo dos próximos meses. Do lado financeiro, como eu já mencionei, seletividade nos empréstimos.
vai faltar gente para analisar a quantidade de pedido de alongamento, de um lado, do outro lado vai faltar habilitação de crédito, né, capacidade de tomar crédito para boa parte dos players do segmento industrial e do varejo também. Logo, fazer a lição de casa e apresentar um plano muito ajustado vai ser fundamental. E do outro lado, por mais triste que sejam aqueles zumbis, no jargão aí dos bancos, aquelas empresas que vinham combalidas aí de 2015, 2016, 2017, 2018, que a gente praticamente ou teve recessão ou andou de lado, essas empresas não devem ter acesso de fato ao crédito e vão desaparecer, o que vai gerar uma consolidação, né, uma concentração de mercado em diversos segmentos. E, portanto, mesmo que a receita tenha sido diminuída, né, a capacidade de compra tenha sido diminuída, pode ser que empresas consigam aumentar o seu market share e recuperar, portanto, o seu nível de vendas, exatamente pela eliminação daqueles players que não vão ter mais capacidade de sobreviver. O nosso cliente, isso é importante do ponto de vista das mudanças comportamentais do mundo com Covid. Eles vão passar por uma experimentação digital bastante forte, estão passando por uma experimentação digital bastante forte, logo, eles vão mudar a forma de consumir lá na frente. Isso significa, para nós que estamos no varejo e na indústria, que a nossa capacidade de trabalhar dados, de obter informações dos nossos sistemas, da nossa produção, da nossa cadeia, também vai ter que ser transformada. A história da indústria 4.0, né, de transformação digital, ela vale não somente para processos, mas também como a forma de se entender o teu consumidor final, tá? Porque aqueles que conseguirem se adaptar e transformar processos em processos flexíveis rapidamente, são aqueles que vão ter sucesso lá na frente. As taxas de juros devem continuar baixas, pelo menos aí pelos próximos 18 meses, tá? E, portanto, por mais que a gente olhe para taxas de juros hoje que sejam relativamente proibitivas, talvez daqui a 18, 24, 36 meses, quando uma taxa de juros aqui no Brasil voltar para um patamar de 6, 7%, essas taxas não sejam tão proibitivas assim. Logo, traria dinheiro na gestão do dia a dia, eu traria dinheiro para dentro de casa rapidamente. O desemprego vai permanecer em alta, a gente não vai ser capaz de gerar o mesmo nível de emprego que a gente tinha no passado. Acho que os números do desemprego americano, apesar de ser um mercado muito mais flexível do que o nosso, são impressionantes e dão uma dimensão do que deve acontecer para frente. Assim como aqui no Brasil, a gente também deve ver, lembra daquilo que eu falei sobre 80% mais ou menos dos empregos sendo gerados pelas micro e pequenas empresas, né? Com essa crise, fazendo com que essas empresas saiam novamente da formalização em direção ao mundo informal, tá? Muito provavelmente esse desemprego vai continuar alto, pelo menos o desemprego formal aqui no Brasil vai continuar alto. E, por fim, revisão da geolocalização, né, das cadeias produtivas. Isso abre, sim, espaço para a gente. Tá? Apesar dos 20 anos aí de indústria levando porrada, tá, abre espaço para a gente se reposicionar. E aí, todo aquele estudo, aquele plano de negócio que a gente fez, que eu falei que é complexo, que não basta você olhar a sua empresa, você tem que olhar o fornecedor, tem que olhar o cliente e apresentar para o banco esse plano de negócio, vai ter mais uma camada. Você vai ter que olhar quem são os teus potenciais compradores fora do Brasil. Então, por mais que a gente tenha visto aí nos últimos anos políticas nacionais meio contra a globalização, né, de proteção aos mercados nacionais, mesmo com essas políticas, é razoável que cada empresário agora analise também a sua cadeia de produção, não somente no aspecto nacional, mas, no primeiro momento, o Mercosul e depois, inclusive, fora do Brasil, porque esse movimento de geolocalização, na minha visão, ele veio para ficar. Quando a gente traz essas análises do ambiente da economia geral e vem para o consumo, a gente olha que a propensão ao consumo vai seguir deteriorada, acesso a crédito para o varejista, que é o cliente de boa parte das indústrias têxteis aí, vai continuar restrito, especialmente porque quando a gente fala em zumbis, existem muitos zumbis nesse mundo de varejo, e no varejo de moda talvez exista, dentro dos segmentos de varejo, onde exista mais zumbis. Então, achar o teu cliente certo e montar uma rede de relacionamento com esse cliente para o longo prazo é fundamental.
Analisar o que vai acontecer com esses clientes no e-commerce passa a ser também tarefa da indústria, exatamente para que você consiga apostar no cliente certo. Tá? E, por fim, as empresas vencedoras na indústria ou no varejo vão ser aquelas que agirem com rapidez para conter gasto, que conseguirem trazer para casa ou abrir linhas de crédito que vão estar disponíveis em diversas organizações. E eu recupero aqui o que eu falei. O dinheiro mais caro é aquele que a gente não tem acesso. Tá? Então, eu tenho o dinheiro num FDIC que está hoje a 150, 200 do CDI, tá? O que era proibitivo em outros momentos talvez não seja agora. Então, talvez valha a pena fazer o cálculo certinho e trazer esse dinheiro para dentro de casa. O que não vale a pena fazer? É trazer o dinheiro sem fazer o cálculo. Tá? Isso não vale a pena. Então, por isso o plano de negócio é tão importante. As empresas que sobreviveram e que venceram nas outras crises e que devem vencer nessa são aquelas que liberaram caixa dormente, ou seja, volta para o teu balanço, analisa tudo aquilo que você tem parado no teu balanço e que você consiga fazer se transformar em liquidez. Desde um notebook usado que está lá parado, que tem 5 anos de vida, que você vai vender no LX por R$100, até um depósito judicial de ordem trabalhista, por exemplo, que esteja aí na sua casa de R$1 milhão e tem alguém te cobrando 15%, 20%, 30% desse valor para liberar, vale a pena analisar e trazer esse dinheiro para dentro de casa. Novamente, isso é a mudança daquele paradigma do foco no mundo econômico para o foco que interessa hoje, que é o mundo do caixa. Trazer caixa para dentro de casa. Nesse sentido, monetizar seus recebíveis é fundamental. Eu tenho um prazo médio de recebimento de 100 dias. Achei um FDIC que faz esse desconto, fiz minha conta e acho que cabe dentro dela, libera esse dinheiro e traz para dentro de casa e senta em cima dele nesse momento. Tá? Até porque, além disso te ajudar naquele desenho do teu plano de negócio, isso vai te dar acesso a uma liquidez que pode fazer com que você consiga oportunisticamente acessar oportunidades que sempre existem em momentos de crise. Seja de uma compra de uma empresa concorrente tua, seja de uma compra de uma máquina, desde que tudo isso traga dinheiro, libere caixa para você no curto prazo. Caixa que vira caixa para mim daqui a 2 anos, mas eu não tenho como viver esses 2 anos, não me interessa. Tem que alongar o contas a pagar, mas tem que alongar esses contas a pagar discutindo, conversando, organizadamente, com transparência. Tá? Alongar na porrada, tá? Pode até ser opção, em alguns casos é a única opção que sobra, mas ela só deve ser usada depois de muita conversa e depois de você ter certeza que aquilo que você vai fazer com aquele fornecedor não vai voltar para morder a tua eficiência operacional no curto e médio prazo. As empresas vencedoras eliminaram CAPEX, tinham investimentos de aumento de produção, de melhoria de performance industrial. Se não trouxessem, de novo, caixa no curto prazo, toda vez que eu estou falando em curto prazo, eu estou falando em menos de 1 ano, tá? Não vale a pena investir. Elas cortaram pedidos rapidamente. Então, esse aqui nem é lição para vocês fazerem hoje, é uma lição que era para ter sido feita no começo da crise. Olhar meu portfólio de pedidos, tudo que eu tinha colocado na minha rede de abastecimento e cortar, dado o nível de incerteza. Tá? Resolver disputa judicial. Eu tenho uma disputa judicial com um fornecedor ou com um cliente que vai me gerar R$1 milhão daqui a 3 anos. Tá? Que tem a chance, o potencial de me gerar R$1 milhão daqui a 3 anos. Mas vai me consumir 200, 300 mil reais de caixa hoje, é melhor eu sentar e resolver essa disputa trazendo R$100 mil para dentro de casa, que seja, mas deixando de gastar os 200, 300 mil. Por isso aquela visão de caixa é fundamental e por isso montar o teu fluxo de caixa com uma granularidade diária para as próximas 13 semanas e depois disso com uma granularidade mensal para os próximos 2 anos e a partir daí sim você pode ir para uma granularidade anual, é fundamental para esse momento. E reduzir a equipe e aplicar cortes salariais aonde for necessário. Então, de uma forma geral, é isso que a gente viu nas empresas vencedoras, é isso que a gente coloca naquelas empresas dos diversos segmentos que a gente atua dentro da Álvares Marçal, e é isso que eu gostaria de dividir com vocês aqui nesse momento, para dar uma ideia do que as empresas de fato vencedoras estão fazendo nesse momento de crise com sucesso e que estão trazendo
algum tipo de relevância para essas empresas no longo prazo. Tá? Essa apresentação, vou abrir para a gente conversar agora, essa apresentação ela vai estar disponível para vocês, tá? E, obviamente, estou à disposição para qualquer pergunta, dúvida, crítica que vocês tenham que a gente possa discutir aqui. Obrigado à atenção de todo mundo. Obrigada, Leonardo. Fernando? Leonardo, muito obrigado. Eu acho que você explorou um range de temas, criou ali um guideline, um guia de acompanhamento e monitoramento e de execução de ações a partir dessas avaliações em cada um desses segmentos. O que a gente tem sentido hoje, e isso é claro, porque na medida que você não tem atividade econômica, a sua taxa de risco aumenta muito. O que eu quero dizer que você não tem atividade econômica? Claro que alguns segmentos de varejo têm o e-commerce, alguns operam com venda direta e fazem algum tipo de movimentação que não sustenta o negócio como um todo, mas ajuda a gerar um fluxo de caixa mais recorrente. Temos uma área do setor que está trabalhando a pleno, que é aquela voltada para a produção de produtos médico-hospitalares, máscaras, aventais, etc. E temos também um pedaço do setor, uma parte do setor, operando também, se reconverteu, melhor dizendo, para atender não só a demanda médico-hospitalar, como também a demanda social, com as chamadas máscaras de proteção social, que têm sido recomendadas por uma série de governantes e no mundo inteiro para deslocamento das pessoas ao supermercado, à farmácia, enfim, uma maneira de gerar alguma proteção adicional. E tudo que a gente sente nesse instante é o seguinte: crédito para atravessar o deserto. Você olha o deserto e não vê um oásis, nem um pocinho para você se refrescar um pouco. E quando a gente fala da parte bancos, balanços, ao lado da questão operacional, como você colocou muito bem, ou seja, tem um fluxo geral sobre o sistema financeiro. Até quem não precisava passou a precisar. Então, o número de operações que estão sendo necessárias de serem analisadas e processadas é enorme. Aversão ao risco. Eu não estou vendo, e aí eu gostaria da sua opinião, independentemente dessa estruturação, que eu, de novo, parabenizo muito, porque está muito completo. Isso serve para tempos de guerra, como agora, e tempos de paz. Como você está enxergando o desamarrar, o desatar desse nó do crédito? Porque, do nosso ponto de vista, se não houver algo fora da caixa, se não houver uma garantia clara em contexto do Tesouro, tirando o risco bancário, limitando dentro de algum range, vão ver uma mortandade enorme de negócios zumbis e não zumbis. Tá? Porque você mesmo mostrou a capacidade de caixa das empresas, no máximo um mês, ganhou algum pouquinho de fôlego com a prorrogação de alguns impostos, mas está pagando salários, os que estão conseguindo pagar, outros não estão conseguindo pagar, usando os mecanismos da 936, da 927, mas a retomada vai exigir combustível para o automóvel poder se movimentar na pista. E o combustível que vai existir, se existir, é o crédito. Porque também as cadeias de pagamento dentro da rede, elas ficaram muito interrompidas. Quer dizer, eu vou defender meu caixa, eu não pago, negociado ou não negociado, mas o fato é que é um grande contas a receber coletivo. As pessoas falam assim: Fernando, eu tenho mais a receber do que a pagar. Mas quando você faz o coletivo, todo mundo está em alguma posição, devendo mais ao credor de alguma forma. Como é que você está vendo essas medidas governamentais? Como é que você está vendo? Eu rezo todo dia para Nossa Senhora Desatadora de Nós, para ela conseguir, pode parecer que é uma coisa material, não é nem para mim, mas como é que você está vendo
desatar desse nó do crédito, porque posso chegar lá com o melhor business plan, se o cara me dá dinheiro a 15% ao ano, eu vou quebrar. De repente, acho que é nem melhor. Eu entendi o que você falou, toma alguma coisa, tira o dinheiro morto. Nós temos uma proposta para o governo que é usar os créditos acumulados pelas empresas para pagamento de outros impostos, para servir de garantia de operações com bancos públicos. Enfim, tem um mundo de discussões que nós estamos travando aí, mas, incontestemente, tem um afluxo enorme ao sistema financeiro, que é concentrado. O setor está, digamos, na melhor das hipóteses, com 25%, 30% de operação um pelo outro. O varejo está fechado, então ele entrou como um setor de risco. Se eu chego lá hoje como setor de supermercado, eu estou bem, porque ele está funcionando, está faturando e tudo mais. Como é que você está vendo essa história? Bom ponto. Eu vou dividir em três partes aqui. A primeira parte a gente já tocou na própria apresentação, que é considerando a metodologia de crédito que existe hoje, como se preparar para ser relevante para chamar a atenção dos bancos. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ela passa pelas medidas que o governo já tomou e pelas medidas que provavelmente virá a tomar para evitar esse empossamento de liquidez. E aí talvez tenha um lado positivo da crise. Enquanto as outras crises elas eram pontuais, né, atingiam alguns setores da economia e depois eram espraiadas pelo restante da economia, o caráter de porrada, né, na economia como um todo de uma única vez, tá, ele é tão forte que não vai permitir que os bancos impossem a liquidez. Então, a primeira medida que o governo fez dentro desse segundo bloco foi: eu vou gerar liquidez para esses bancos, eu vou mudar a forma da métrica, né, de compulsório, eu vou gerar dinheiro na mão desses caras. Essa fase eu acho que foi bem sucedida. Isso não, como a gente vê no dia a dia, isso não gerou o crédito necessário, a não ser pela participação de bancos públicos, que aí esse viés da análise de crédito é um pouquinho diferenciado, mas não a ser por algumas linhas de crédito em alguns bancos públicos, tá? Essa liquidez não foi espraiada ainda para quem precisa. Então eu vejo uma segunda onda de medidas que certamente estão na cabeça do Banco Central, tá? Que devem mexer exatamente com a guia, né, com a régua de crédito dos bancos. Sejam medidas que passem, como já se começa a falar, numa sobretaxação, né, de contribuição sobre lucro líquido das entidades financeiras e, portanto, imponham algum nível de pressão em cima dessa liquidez, tá? Seja através de riscos compartilhados, como o Bacen já mostrou que tem dentro do seu rol de políticas, essa em análise, tá? Mas, de algum jeito ou de outro, o Banco Central, como instrumento de conversação com as entidades financeiras, vai sim para um segundo nível de medidas daqui a pouco, não tenho dúvida disso, tá? E isso deve gerar algum tipo de liquidez. E o terceiro, Fernando, só para fechar, independe de tudo isso, porque aquelas empresas que se mostrarem relevantes, que conseguirem passar pela crise, ainda que estejam com situação financeira bastante debilitada, vão começar a usar, né, um pouco daquilo que a gente viu em janeiro desse ano, a possibilidade de obter crédito diretamente de fundos. Esse crédito é um crédito um pouquinho diferente, porque ele é um crédito que pode vir como uma dívida que vai se converter num equity depois, uma dívida que vai se converter em participação na empresa depois, ou através do mercado só de debêntures aqui no Brasil, porque com taxa de juros a gente perdeu riqueza, a gente continua tendo algum nível de riqueza. E essa riqueza não vai ficar na renda fixa a 2,25% ao ano, como deve ser ao longo dos próximos dias aí, a segunda avaliação do Copom, tá? Mesmo que seja 3%. Esses caras que estão na renda fixa não sobrevivem a 3% ao ano de rentabilidade. Então deve existir uma saída desse dinheiro, que a gente estava começando a ver e começou a enxergar em janeiro desse ano, né, com várias empresas acessando, várias empresas grandes
acessando o mercado externo, mas deve existir um segundo momento disso, de empresas menores acessando via mercado de debêntures aqui no Brasil, dinheiro que vai estar parado em alguns fundos de investimento aí e que podem fazer sentido até como ferramentas adicionais de criação de liquidez para a indústria de uma maneira mais geral. Então essa é a minha visão. Lígia, temos algumas perguntas, né? Antes da gente para fazer para o Leonardo, para depois eu voltar e a gente caminhar para o nosso desfecho. Nós estamos com 1h15, 1h20 de programa, em torno de 1h30, que tem sido o nosso tempo normal, mas já dizendo, Leonardo, que foi um belo guia que você nos apresentou e muito obrigado por poder compartilhar com os nossos associados, a despeito de termos muitos pequenos empreendedores e que nem tudo que aí está se serve para o manequim, tá certo? Mas, sem dúvida nenhuma, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta num caso como esse. Pois não, Lígia? Logo no comecinho da sua exposição, mas eu não quis interromper, Leonardo, o Jackson perguntou aqui, em tempos de coronavírus, o que é médio e longo prazo? Então, acho que essa é uma dúvida realmente que pode reinterpretar sua apresentação. Pode falar. Vamos lá, coronavírus, curto prazo para mim abaixo de 12 meses, tá? Médio prazo entre 12 e 24 meses, qualquer coisa acima de 24 meses é longo prazo nesse momento, tá? Com uma seguinte ressalva, se eu não consigo chegar no médio prazo, né, por causa do meu caixa, o meu curto prazo é menor do que os 12 meses, é o que eu consigo viver com o meu caixa, tá? Perfeitamente. Eu tenho aqui dito, Leonardo, não com uma questão técnica, nesse exato momento, hoje, curto prazo é um dia, o médio prazo é uma semana e o longo prazo é um mês. Porque você está com um olhar estratégico. E o olhar que eu tenho visto e sentido, não de todos, mas de uma grande parte, é justamente o olhar da sobrevivência a essa turbulência. Tem um livro da Conquista ao Polo Sul, do Shackleton, onde ele foi exprimido, o inverno chegou antes, espremeu os barcos, ele saiu, foi caminhando, chegou acabou batendo lá no Chile, depois pegou e voltou para buscar os homens, uma das missões mais heróicas que se tem na história da humanidade. E nós estamos vivendo uma missão heróica, que é ultrapassar a quarentena e viver com o Covid um novo normal, até que nós tenhamos aí, encontremos medicamentos e vacinas para essa questão. Então, eu sinto uma angústia, porque onde você começa a abrir e flexibilizar com segurança, com protocolos, ninguém aqui tem qualquer visão de que vamos para a rua e de qualquer jeito, nada disso. Agora, cuidar da vida das pessoas e cuidar da economia também significa cuidar. E a BIT tem uma posição muito clara com relação a isso, escrita e publicada. Mas o que eu sinto é essa dificuldade, quer dizer, se o crédito estivesse fluindo de uma maneira... Não adianta, banco não vai fazer este papel, banco privado não faz papel anticíclico. E, lamentavelmente, eu gostaria de dizer que os bancos públicos também não estão fazendo. Tá? Eu acho até muito curioso, porque os bancos públicos existem para fazer políticas públicas em momentos de crise. Momentos normais, tudo bem. Agora, quando eu vejo a Caixa Econômica Federal suspender a operação com o cartão BNDES, que é um crédito pré-aprovado que nós estamos questionando, que as empresas usam, um mecanismo bom, porque concorre com outros produtos que a Caixa tem, e todo mundo vem falar de somar, juntar forças, isso aí divide as forças do BNDES, Caixa. O Banco do Brasil já não opera com esses produtos já há algum tempo. Pode ter outros produtos, não tem problema nenhum. Mas o fato é que suprimir produtos de crédito que funcionam numa época como essa não faz sentido. Mas vamos lá, Lígia. Vamos lá. O André Racho faz aqui duas perguntas, que então, pelo que ele entendeu, as futuras fontes de recursos seriam FIDs ou FIDCs, né? Acho que é isso. Securitizadoras, emissão de debêntures para aquelas que conseguirem. Tem mais opções que você entende? E continuando a pergunta,
Para viabilizar uma futura emissão de debêntures no ramo têxtil, como deveríamos nos preparar? Isto é, o que você orienta a fazer? Quais tipos de empresas poderiam fazer isso? Então, já emendei as duas perguntas. Vamos lá. FDIC certamente e para trazer, embora o mercado FDIC também, né, Fernando, é um mercado que está fechado hoje. Os caras estão com medo danado de colocar dinheiro, especialmente no varejo, mas também na indústria. Mas FDICs sim, debêntures sim, e principalmente essa estrutura de financiamento através de dinheiro de terceiros entrando como dívida para conversão em equity, eu acho que também, para conversão em participação societária, eu acho que também é relevante. Tá? O que uma empresa, e aí vem uma conversa, que é a segunda pergunta dele, uma conversa interessante também. O que uma empresa precisa para fazer essa emissão, né? Primeiro, toda aquela lição de casa que eu mencionei ali, sobre uma ótica um pouquinho mais estratégica, de mostrar que você é relevante, que a sua empresa consegue existir ao longo do tempo e que merece, né, a atenção do crédito, vale para uma estruturação de uma debênture. Aliás, é fundamental para uma estruturação de uma debênture. Você vai ter que convencer um tomador que hoje está lá com o seu dinheiro na renda fixa, 2%, 3% ao ano, converter, tirar aquele dinheiro lá e assumir o teu risco. Uma coisa é 2%, 3% ao ano com o risco do Itaú, a outra é 2%, 3% ao ano com o risco da tua empresa. Então você precisa fazer essa lição bem ajustada. Mas o ponto que eu queria mencionar é o seguinte, isso gera também uma conversa produtiva com bancos, porque geralmente quem estrutura, a Álvares Marçal até estrutura debêntures, mas geralmente quem estrutura são entidades financeiras. E essas entidades financeiras estão entendendo, nesse momento, como uma contrapartida para a própria operação de crédito da empresa. Então, sentar com um banco e discutir abertamente, depois de fazer a lição de casa, qual é a tua posição financeira no longo prazo, qual é a sua situação de dívida hoje, e como ele, banco, conseguiria estruturar essa debênture para distribuir o risco da tua empresa e ele ser repago, é uma conversa ganha-ganha para os dois lados. Ok. E aí... Problema custa, tá, Lígia, Fernando? Não é que uma debênture, uma estruturação de debênture hoje, ela custa. Mas, de novo, aquela é a história do momento de crise. O dinheiro mais caro que a gente tem hoje é aquele que a gente não tem acesso. Então, são exatamente alternativas fora do comum que era até então, para colocar a mão em dinheiro que vai estar disponível em algum momento aí nos próximos meses. Ok. E Fernando, também para essa pergunta, no ramo têxtil, que tipo de garantia, quais seriam as melhores garantias para se apresentar aos bancos? Eu me lembro que numa live que a gente fez aí com bancos na semana passada, os pequenos falavam assim, os únicos bens que eu tenho são as minhas máquinas, né? Então, diferença entre pequenos e grandes, quais seriam as melhores garantias, Fernando? Olha, melhor garantia. Primeiro, nesse exato momento, as garantias estão extremamente exageradas, inclusive para grandes empresas com as quais eu tenho mantido conversas, tá? Claro, de novo, onde é que você está operando? Se eu estou operando num setor que está funcionando normalmente, é uma coisa. O que está funcionando normalmente? Alimentos, bebidas, material de higiene e limpeza, remédios, fármacos, temos aí outras atividades, mas fundamentalmente são essas. Então, o mercado para essas empresas ele está em tese normal, que também esse setor é sério. Agora, o mercado que está parado, com dificuldade de faturar, o risco vai lá em cima. Então, aqui, a leitura dessa garantia, que sempre foi um problema, sempre foi e sempre será, principalmente para os pequenos, eu precisaria de dividir isso. O que o Leonardo falou sobre os FDICs e as factories que estão paradas, isso prejudicou também muito o mercado de crédito. Porque mesmo mais caro, esse crédito acabava trabalhando um pouco assim em paralelo aos bancos. Isso tem no mundo inteiro. Tem os grandes bancos operando com os clientes de determinado perfil e tem os operadores de negócios menores com diferentes tipos de garantia, normalmente a própria duplicata, com um percentual acima daquilo que você está operando. Eu tenho 100 de linha, então eu quero 130% de garantia. Estou dando um exemplo. Agora, se você, por exemplo, atende, e isso nós temos conversado com alguns varejistas de grande porte,
que estejam bem estruturados, isso pode ajudar. Até porque é algo que a gente tem muito no setor texto e confecção, é muito crédito intrasetorial. Quer dizer, a matéria-prima dá o crédito para a fiação, para a tecelagem, para a malharia, que dá o crédito para a confecção, que dá o crédito para o varejo. Eu estimo que nós temos aí uns 40 bilhões de reais de títulos dentro do nosso setor, que o setor opera como um banco, de uma certa maneira. E, de um modo geral, nesses casos, ele não é um setor que demanda garantias exageradas quando demanda, porque ele está vendendo o produto e está dando um crédito. Por isso que a análise de crédito na indústria têxtil hoje, ou de quem dá crédito de confecção, é tão relevante quanto uma área de vendas para você não entrar em arapucas. Então, formar, por exemplo, FDICs específicos, formar, por exemplo, parcerias com os grandes fornecedores que de um modo geral, descontavam os títulos dos seus fornecedores e pararam de descontar do período de crise para defender o caixa. Isso é uma outra questão, quer dizer, de um modo geral, você não podia nem descontar o título em outro lugar, você tinha que descontar exatamente naquele, no sacado, né? Para onde o título se destinava. E eles não permitiam que você descontasse isso na rede bancária, porque eles faziam o papel também de financeira. Né? Então, você entregava aqui, saía com o boleto de entrega e ali no guichê financeiro para trocar. Então, as garantias reais, elas existem, mas nem todo mundo tem, principalmente nos pequenos negócios. Então, de um modo geral, o sistema de crédito para o pequeno ele é muito perverso. Temos as cooperativas de crédito, que no interior elas funcionam bastante bem. E nós temos agora novos movimentos, as fintechs, que vão abrindo espaços novos para que você opere o crédito. Tudo isso também é interditado agora. Tudo isso também é interditado, eu tenho que reconhecer. Agora, pensando na garantia futura, a melhor garantia é você ter um bom negócio que gere fluxo recorrente de receita para que você possa ir substituindo os títulos e poder operar. De um modo geral, opera-se muito com garantia na própria duplicata. Tem aval, o imóvel às vezes é bom, mas nem todo mundo gosta, ninguém, enfim. Mas não tem a melhor garantia é não precisar da garantia. Por quê? Porque você está numa empresa que o cara fala, não preciso de garantia, o risco que eu corro está analisado. Isso é mais fácil para um grande business, dependendo do valor que esteja se operando, porque mesmo as grandes empresas, quando se trata de negócios muito grandes, elas têm que ter garantia, porque o sistema financeiro tem lá os seus compliance, né? Então, agora, eu acho que nós temos que encontrar um caminho para que esse dinheiro saia garantido pelo Tesouro. Já foi embora, já foi para o beleléu, a tal da economia da Previdência de 10 anos, já acabou. Esse dinheiro já acabou, nós vamos sair com uma dívida alta. Então é hora de salvar os negócios. Se não tivermos um dinheiro fluindo, quase como voucher para atender as pessoas de mais carentes, R$600. Para mim, a leitura é mais ou menos essa. Principalmente estou falando dos negócios menores. Está aqui, você tem a despesa de 100 por mês, você vai ter 50% da sua despesa financiada por 3, 4 meses, vai pagar em 6 meses, tem 6 meses de carência, 36 para pagar, Selic. É o dinheiro que eu acho que precisa para agora. Mas como é que vai fazer isso? É a guitarra, é o Tesouro garantindo. Vai ter muita inadimplência? Vai. Mas vai ter inadimplência também se o crédito não fluir, porque as empresas vão quebrar. Então, a destruição vai ser muito maior, do meu ponto de vista. Agora, tem todas as responsabilidades, tem o Congresso Nacional. O que nós temos que viver hoje é o seguinte, nós vivemos hoje todos os dias. No momento em que houver algumas flexibilizações nos principais mercados, isto pode trazer um pouco mais de alento, um pouco mais assim de... Bom, eu vou começar a produzir alguma coisa, eu vou sentir como é que o cliente vai na loja, eu vou ver, começa a haver um ligeiro, que vai ser lento. Então, até desengastalhar é coisa lá de mim, até desengastalhar todo esse processo de crédito que ficou pendente nesses 70 dias, por exemplo, de quarentena aqui de São Paulo, você vai precisar de combustível. Aí, daqui a pouco, um paga, o outro paga, a roda começa. Desligar é mais fácil que religar uma economia. Então, todas essas receitas que o Leonardo colocou, elas servem para tempos de guerra e tempos de paz. Agora, é óbvio que um negócio pequeno, ele sofre mais se ele depender do crédito do que um negócio maior, mais estruturado,
aqui e no mundo, lamentavelmente. Nós temos muitos pequenos, estamos usando o Sebrae, aquela linha do BNDES de 20 bilhões para abril, 20 bilhões para a folha de maio, ela 1% só que foi liberada. Por quê? Porque tem que estar com a folha de pagamentos no banco, sei lá, 90 dias antes. Tem um monte de negócio pequeno que não tem folha em banco. Ele paga ali na hora, ele pagou com cheque, pagou com dinheiro. Existe um negócio muito grande. Então, essa crise pode nos levar para uma informalidade ainda maior, se não for, ela vai levar a alguma informalidade maior, e uma concentração mercadológica maior pelo lado formal. Normalmente costuma ser assim. Normalmente costuma ser. Quem sai mais fortalecido, um mercado menor, mas com menos players, e quem, de alguma maneira, consegue ficar vivo, aí é vida mesmo, ele acaba para se virar e vai para um negócio mais informal para poder fazer algum dinheiro para cuidar da sua vida. Então, a garantia, qual é a melhor garantia? A melhor garantia é aquilo que gira, aquilo que não te imobiliza, aquilo que, do meu ponto de vista, viu, Leonardo? Aquilo que está ali, que está no teu fluxo do teu negócio, que você não sai do negócio para poder botar uma outra garantia. Você consegue dar garantia naquele teu negócio em si. É a minha visão. E você, Leonardo? Eu acho que, além de todos esses pontos de garantia, no momento que a gente tem visto é o seguinte: existem duas modalidades que começam a ganhar algum impulso. Uma delas é lastrear as garantias, mas é muito mais para a cadeia de abastecimento, em estoques. Dificilmente uma instituição financeira vai aceitar os teus estoques, mesmo de produto acabado, como garantia. Mas, para crédito, para abrir crédito junto a fornecedores, tanto o estoque de matéria-prima, como de semi-acabados, como de produto acabado, tem sido, nesse momento crítico, tem sido usado para garantia de exposição um pouquinho maior e prazo maior de pagamento. E do outro lado, o que começa a ganhar um pouco mais, já existia antes, mas começa a ganhar um pouco mais de tração, mas, novamente, aí muito mais pelo lado dos fundos do que dos bancos, são as operações de sales e leaseback, onde eu vendo, né, o meu equipamento de produção, tá, para um determinado fundo, ele me dá o dinheiro e eu tenho contraprestações para recomprá-lo no tempo. Então, esse desenho tem começado a funcionar, mas aí é muito específico para alguns fundos de investimento, especialmente aqueles fundos que gostam de negócio em distress, como se chama, negócio um pouquinho mais estressados do ponto de vista financeiro, que tem dado essa saída nesse momento. Ok. Lígia. Tem só uma última questãozinha aqui. Pois não. Ainda sobre a questão de debêntures, se é viável emissão particular de debêntures, se pode fazer isso. Pode fazer sim, mas é um desenho que vai depender caso a caso. Você vai ter que analisar. De novo, assim como boa parte daquelas medidas, eu falei que não tem um tamanho único que serve para todo mundo, nesse caso particular também, porque você vai ter que enxergar principalmente sob a ótica de quem vai comprar isso, se vai aceitar ou não uma emissão particular. Perfeito. Por aqui surgiu mais uma. Não, isso aqui é só parabenizando vocês, parabenizando o Leonardo, obrigada, Marcelo. E a apresentação do Leonardo já está disponível, eu deixei aí no canal, embaixo da tela vocês já fazem o download. Por aqui a gente está encerrando o chat, então, Fernando, com você. Leonardo, muito obrigado. Acho que foi um encontro extremamente produtivo e você fez um resumo bastante prático e útil para que as empresas possam ter aquele guia de trabalho em tempos de guerra, como agora, como em tempos de paz. Esperamos em breve, enfatizando, claro, cada um de acordo com as suas características de negócio. O grande desafio que a gente vê, que eu vejo principalmente, é que várias soluções de crédito, neste momento, para os pequenos negócios, elas acabam não se aplicando. É um risco maior e você, se não tiver alguma coisa menos formal, ou menos by the book, para que o sistema financeiro possa correr algum risco, muitos ficarão pelo caminho, porque
não só os zumbis, até negócios bons que poderão ficar pelo caminho por total insuficiência de fundos. Mas, de qualquer maneira, nós estamos trabalhando aqui nessa linha do crédito de forma intensa e, óbvio, nós temos que continuar com a nossa gestão, negociando com os fornecedores, negociando com os clientes de maior porte, que podem dar alguma cobertura, empréstimos consorciados, tendo como uma empresa âncora, podendo dar liquidez para os seus fornecedores, também ajuda bastante, não resolve todo o crédito, mas ajuda bastante, porque ela é a tomadora e ela conhece o seu fornecedor e quer que ele exista. Não podemos tocar em outros pontos, como eventuais relocalizações de produção, mas, sem dúvida nenhuma, teremos oportunidades em breve de desenvolvermos outros projetos em conjunto. E eu, como sempre termino, eu peço àquele que está conosco um tema e uma palavra para podermos dar o fecho do nosso encontro. O tema é realmente, acho que o fundamental é isso, é mudar a régua de crédito, é ajudar os bancos comerciais a ajustar a régua de crédito para que o dinheiro possa fluir para quem merece receber, né? Mas merece receber dentro desse contexto que a gente está vivendo, não na análise tradicionalista. Então, acho que esse é o ponto. E a palavra, eu acho que tem que ser resiliência, né? A gente vai passar por isso, vai ter que ter a rigidez necessária para sobreviver e a flexibilidade necessária para se adaptar, né? Então, essa é a palavra. Muito obrigado, Leonardo, e muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa aula magna que foi dada por ele, e eu tenho certeza que todos poderão utilizar desse material ainda por várias outras situações, e, se Deus quiser, em situações de menos estresse, situações em que nós possamos estar numa outra realidade. Porém, temos que nos preparar, como o Leonardo falou no princípio, que a saída não será rápida, a saída será uma rampa com inclinação pequena, até que nós encontremos, digamos assim, um novo ritmo a partir de nós, como consumidores, as respostas que nós dermos ao consumo, e a partir também dessa estruturação da rede produtiva, que é muito grande, muito interconectada e que precisa ser preservada para que o Brasil continue tendo uma indústria como tem, organizada e estruturada, capaz de rapidamente trazer da insuficiência da produção de artigos médicos hospitalares para a autossuficiência. Só um país com uma indústria capaz teria competência para poder realizar esse feito. Leonardo, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, não, um bom final de tarde ótimo para todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau a todos. Obrigada. Tchau.